Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero até pedir desculpa pela voz, mas é que a gripe está chegando para todo mundo, né? É vento, é chuva, é sol, é frio, é calor. Chega uma hora que o corpo pede um pouco de descanso, né? Então, hoje eu vou tentar falar de uma forma mais suave, para não forçar muito a voz. Inclusive, muito interessante. Tem até a ver com a palestra de hoje. Que essa noite, eu passei a noite todinha tossindo. Não conseguia respirar que eu tossia. Mas a única coisa que eu pensava era, poxa, Senhor, permita que amanhã eu consiga fazer a palestra. Permita que amanhã eu consiga falar sem ficar tossindo. Permita que amanhã eu consiga ir e não ligar desmarcando, porque isso cria um conflito aqui para os irmãos que se organizam para esperar a palestra de hoje. E hoje eu estou aqui e eu agradeço a Deus por isso. E o tema que a gente vai falar hoje, eu gosto muito de trazer esse tema, porque nós temos o hábito, e logicamente é o hábito comum, de nós pensarmos doutrina espírita estudando os livros de doutrina espírita. E é correto, com certeza é. Só que a mensagem de Deus está em todos os lugares, para qualquer um que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, hoje, como a nossa irmã falou, ela ficou curiosa com o tema, né? Quem é esse tal de Moritz? Porque a gente não ouve dele na doutrina espírita. Será que é algum espírito que trouxe uma mensagem que a gente não ouviu e não leu ainda? Uma novidade, alguma coisa diferente? Não. Inclusive, Moritz Hetsch foi um artista plástico alemão que fez essa tela chamada Checkmate em 1831. Não tem absolutamente nada a ver com doutrina espírita. Mas então, por que nós trouxemos esse tema hoje? Para falar numa palestra, numa casa espírita. Vamos ver a tela. Podemos colocar? Aguardando um pouquinho. E então, quando nós pensamos em trazer a tela de Moritz, essa tela, ela foi exposta no Museu do Louvre, em Paris. Sabe aquele museu que todo mundo quer tirar a foto equilibrando a mão na pirâmide, assim? Um monte de gente faz isso, né? Quando viaja, quer equilibrar ali, botar a mão em cima. Essa tela, ela foi exposta lá. E o que essa tela traz de mensagem? Ela traz uma mensagem que a gente chama de mensagem mnemônica. Ela está embutida para que a gente tenha que parar e observar o que essa tela quer dizer efetivamente. E teve uma pessoa, já colocou aí, essa é a tela de Moritz. E teve uma pessoa que parou para observar bem esta tela. A história é a seguinte: Moritz, quando pintou essa tela, ele teve um objetivo. Mas ele não esclareceu muito para as pessoas. Ele queria que as pessoas captassem a mensagem. E essa tela, lá no Museu do Louvre, a exposição ela é feita por grupos. Então, entra um grupo e vai uma pessoa, tem um guia que vai mostrando as telas e vai falando sobre o artista plástico e tudo mais. E tinha um grupo que, junto com esse grupo, tinha um jogador de xadrez. O nome dessa tela é Checkmate. O que significa checkmate no xadrez? Significa que o rei não tem mais movimento e o jogo foi perdido pelo outro lado. E ele pintou essa tela chamada Checkmate. Só que ele quis dizer o seguinte, que aquela figura ali, pintada com ar malévolo, estava satisfeito com o desespero do rapaz, porque ele queria dizer que ele tinha vencido o jogo.
o jogo de xadrez. Mas percebam que ao fundo existe uma imagem bem sutil. É a imagem de um anjo olhando para o rapaz. Olhando de forma a desejar e vibrar que ele perceba que ainda existe uma saída. Só que o rapaz desesperado, aflito, porque ele havia apostado algo muito valoroso para ele, então ele se desesperou. Só que numa dessas passagens, esse campeão de xadrez ficou parado, olhando para a tela, olhando, e o grupo foi embora. E ele continuou parado, olhando para a tela de xadrez. Então o guia retornou e falou assim: nós já avançamos, você precisa ir conosco. E aí ele perguntou: o nome dessa tela qual é? Aí ele: é xeque-mate. Aí ele: então eu tenho uma coisa para lhes dizer. Vocês vão ter que mudar o nome desta tela. E ele falou: por quê? Porque eu sou o campeão de xadrez. E eu posso lhes afirmar que o rei ainda tem mais um movimento. E para provar isso, ele pegou exatamente as posições que estavam das peças de xadrez, reunido com amigos, filmando, ele provou que o rei tinha mais uma jogada e que naquele movimento ele vencia o jogo. Mas o que isso tem a ver com doutrina espírita? Mas o que isso tem a ver com os ensinamentos do Evangelho? Quem aqui quer saber de jogo de xadrez? Tem gente que não chega nem perto das peças, não sabe nem o que é cavalo, o que é torre. Os ensinamentos, o que traz a mensagem, é algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Porque a tela de Moritz vem mostrando que se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, haverá uma saída para o maior dos problemas que nós estivermos passando naquele momento. E Deus vai sempre se pronunciar da forma mais sutil, passando-nos a mensagem da forma mais serena possível, para que possamos, conectados através da prece, dos bons pensamentos, da nossa fé, da nossa esperança, encontrarmos a saída para aquele momento que até então parece como deste jogador, um momento de desespero. É isso que vem dizendo essa tela. E por que a gente traz essa tela? Porque assim como esta tela, Deus sempre vai se pronunciar na nossa vida de uma forma em que nós estaremos desesperados. E a gente vai estar dentro de um ônibus e a gente vai parar em frente a um outdoor, que a gente vai ter uma mensagem que vai falar exatamente sobre o problema que a gente está vivendo. E a gente vai achar que é coincidência. Mas que coincidência! Mas que coincidência! O meu vizinho bater na minha porta no momento em que eu estava desesperada, no momento em que eu já estava angustiada. Mas que coincidência receber a ligação de um amigo que eu não ligo há muitos anos e que eu não falo, e que diz: eu estava pensando em você, eu queria te fazer uma visita. Mas que coincidência que a vida nos coloca exatamente nos momentos de aflição. E é preciso compreendermos que estudar doutrina espírita é muito mais do que abrir um livro e ler as palavras que estão contidas ali dentro. É preciso pegarmos estas palavras e imprimirmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que o Evangelho
saia pelos nossos poros, para que possamos vivenciar o Evangelho, que é a mensagem que Jesus trouxe para todos nós. Para não ficarmos presos a citações de Evangelho, de Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Nós precisamos sair dessa forma de pensar, onde nós achamos que somente é ali que nós vamos ter a resposta. O Evangelho vive dentro de cada um de nós. E a resposta está também impressa dentro de nós. Basta que tenhamos a conexão com aquele anjo que fica no fundo, desejando que a gente se conecte com o que é bom, com aquilo que vai nos trazer a verdadeira resposta. Quantas vezes nós já seguramos a nossa cabeça pensando, agora não tem mais jeito. Eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei como é que eu vou resolver isso. E nós começamos a deixar que aquele problema tome conta da nossa vida. Quando, na verdade, a mensagem é: não mostre os seus problemas para Deus. Mostre Deus para os seus problemas. Porque não há nada maior do que Ele. E nós vivemos num mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações é um mundo em que teremos provas e expiações. E a gente estuda isso, a gente fala sobre isso, a gente conversa sobre isso. É um mundo de provas e expiações. Mas quando chega a prova, eu me desespero. Porque eu não quero aquela prova. Porque eu frequento a casa espírita, porque eu estudo o Evangelho, porque eu faço os cursos dentro da casa espírita, porque eu sou uma boa pessoa. Por que Deus não me poupa dessa dor? Por que Deus não está me privando se eu sou uma pessoa tão boa? E é exatamente no momento desse questionamento que nós nos esquecemos das conexões com as vibrações. Quando nós questionamos as nossas dores, e questionamos até mesmo a Deus, por não estar atendendo e amenizando as nossas dores, nós nos tornamos vulneráveis. E a melhor coisa que existe para aqueles espíritos que ainda não compreenderam a existência de Deus é que nos tornemos vulneráveis. Porque quando nós nos tornamos vulneráveis, nós nos conectamos a estas ideias negativas e começamos a ouvir: é mesmo? Deus não está te ouvindo, não. Ah, Deus não está me vendo. Ah, eu estou sozinha nesse mundo. E a gente começa a replicar ideias que estão sendo ditas para nós falarmos. E começamos a acreditar nisso. Porque os cientistas chegaram a uma doce conclusão. O cérebro não é capaz de formular ideias. O cérebro não é capaz de emitir pensamentos. Como assim? O cérebro, ele recebe um comando. Ele recebe um comando de quem? Do espírito. O que antecede o corpo? É o espírito. Mas, se eu me torno omissa na hora de emitir o meu pensamento, alguém vai trazer o pensamento por mim. E quando eu permito essa conexão, quem será que emitirá o pensamento por mim? Se eu me vejo
de uma forma negativa, se eu reproduzo palavras negativas a meu respeito, com quem eu estou me conectando? Quem eu estou permitindo que comande a minha vida? Porque vejamos, as mensagens da doutrina espírita, de bons espíritos, jamais serão mensagens. Vocês não conseguem. Isso não é para vocês. Desista. Será que algum bom espírito falaria isso? Então, se nenhum bom espírito é capaz de emitir palavras, mensagens negativas, quando eu me conecto ao meu problema e relato, poxa, eu vou todo domingo lá no Trabalhadores de Jesus, eu assisto a palestra, eu participo dos eventos, eu leio os livros, mas o meu fardo está tão pesado. Ninguém sabe a dor que eu estou passando. Será que Deus não está me ouvindo? Será que eu estou fazendo as minhas preces e não estou sendo atendida? Por quê? Realmente eu não devo ser uma boa pessoa. Eu devo estar pagando algo que eu fiz em outras reencarnações. E aí eu começo a dizer, eu preciso sofrer. Eu preciso passar por isso. Essa dor vai me acompanhar durante toda a minha existência. Olha o que nós estamos fazendo. E aí, voltando à neurociência, o cérebro, ele recebe um comando. Ou eu emito esse comando, ou eu permito que alguém emita por mim. As pessoas que se conectam com vibrações negativas estão constantemente reclamando, com dores físicas, com doenças, enxaquecas, problemas de relacionamentos, porque estão deixando e se conectando e permitindo que o cérebro absorva a mensagem: sim, você merece sofrer. E ao contrário, que nós nos surpreendemos muito, inclusive com pessoas com doenças gravíssimas. Quando nós vamos visitar, nas visitas aos hospitais, aquela pessoa que está enferma numa doença incurável, mas ela tem um sorriso que nos deixa até inibido, envergonhado. A gente sabe a condição daquela pessoa, mas aquela pessoa no leito onde ela está, ela nos recebe com um brilho diferente, com um olhar de esperança. E a gente fala, nossa, mas a pessoa está numa condição tão difícil e ainda assim dá um sorriso para a gente. A gente sabe que ela está sentindo dor, mas ela fala, está tudo bem. Está tudo certo. Quem será que está emitindo esse pensamento para o cérebro poder repetir? Um bom espírito. Alguém que realmente compreendeu que nós estamos no mundo de provas e expiações. E nesse jogo da vida, nesse tabuleiro de xadrez, existe um rei. E esse rei sempre terá a última movimentação no nosso jogo. Basta que estejamos conectados a esse tipo de pensamento. Basta que estejamos conectados através de uma coisa chamada prece. Mas a prece não dá para fazer agora eu estou nervosa. É o melhor momento de fazer prece. Agora não dá, eu estou sentindo dor. Eu não consigo fazer uma prece agora. Agora é o melhor momento de fazer a prece. Mas você não está entendendo, meu carro furou o pneu, não tenho seguro, é de madrugada. Eu vou fazer prece agora por quê? Porque agora é o melhor momento de fazer a prece.
A pessoa pediu socorro, bateu na minha porta, desesperada. Eu estou ouvindo gritos. Faça prece. Se conecte. Porque o tempo todo, em todos os livros da doutrina espírita, nós estudamos que existe o mundo material e o mundo espiritual. O tempo todo nós lemos isso, em todos os livros. E nós sabemos que existem as vibrações, e nós já sabemos que existem os espíritos equivocados, existem os bons espíritos, existem os espíritos trabalhadores da casa espírita, que preparam o ambiente da casa espírita para que, enquanto estamos aqui, estamos recebendo esses fluidos que, coincidentemente, quando a gente sai, a gente se sente melhor. Com quem nós vamos buscar auxílio? Porque se numa mensagem do século XIX, num quadro de um artista que não sabia de doutrina espírita, porque não tinha como saber, foi em 1831, um artista plástico alemão, ele foi capaz de colocar, inserido naquela arte, a mensagem preciosíssima de que nós não estamos sós. Por que nós haveríamos de duvidar que estamos sozinhos nesta jornada? Por que que no momento das nossas aflições, nós procuramos o remédio físico antes de procurarmos o remédio espiritual? A gente ouve o Chico Xavier, aquela passagem que a moça foi pedir o remédio para ele com a receita médica. A gente acha bonita a história. E ele fala, eu não tenho como comprar esse remédio para você. Mas ele fala, você corta pequenininha essa receita. Você toma. Você... E ela ficou curada? Que isso? Como assim? Mas a gente acha poético quando a gente lê. Mas o que curou? Foi a fé. Todas as vezes que nós estivermos em momentos de aflição, o que vai efetivamente nos curar e acabar com as nossas aflições será a nossa fé. E aí a gente vai lá no Evangelho e acha bonito quando Jesus fala, se tivesses a fé do tamanho do grão de uma mostarda, poderias mover aquela montanha de lá para cá. E a gente lê aquilo e fala, nossa, mas que bonito Jesus falando isso. Mas não é para ser bonito. Ele usou uma linguagem figurada para compreendermos que aquele obstáculo que parece que é irremovível, que não sai de jeito nenhum, porque uma montanha não tem como sair. Tem como sair. A mensagem é essa. Só que a gente lê de uma forma poética. Ah, podia, mas a minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda. Está esperando o quê? Para fazer essa mostarda germinar e virar uma árvore bonita. Está esperando o quê? Porque é bonito no livro, mas a gente precisa sair do livro. Nós precisamos vivenciar o Evangelho. Nós precisamos praticar o Evangelho. O convite é para sermos mais e falarmos menos. Porque Jesus, ele não encarnou entre nós e se sentou numa mesa bonita e começou a escrever. Vocês precisam fazer isso, isso e isso. Vocês precisam... Jesus arregaçou as mangas e foi para o meio de nós, que estávamos lá e que tínhamos fome de aprendizado, e nos ensinou
vivenciando o Evangelho. E ele passou por todas as dores que nós haveremos de passar, se não já passamos um dia. E disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. Mas, mais uma vez, quando a gente ouve isso, a gente fala: Jesus, né? Jesus está lá, né? O Espírito Crístico. Eu estou longe demais para isso. Mas vocês sabiam, e a gente sabe, só que a gente meio que nega, Jesus não nasceu Espírito Crístico, não, tá? Jesus, ele foi criado como todos nós, simples e ignorantes. Só que muitos e muitos, muitos séculos, milênios, lá para trás. Tanto que a galáxia onde Jesus se tornou um Espírito Crístico, ela já não existe há mais de 200 mil anos. Então Jesus passou por tudo isso, até chegar ao Espírito Crístico. E quando ele chegou ao Espírito Crístico, que a gente aqui, a gente faz assim, né? A gente aqui na Terra, a gente trabalha e a gente meio que fica com um controlezinho no caderninho, uma planilha digital, para saber quanto tempo falta ainda para a gente se aposentar. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta, quanto tempo que eu já contribuí, quanto tempo que eu já paguei. Eu acho que eu nunca mais vou me aposentar porque eu não pago o suficiente. A gente fica contando o período que a gente vai se aposentar. Mas é a vida material. Porque enquanto espírito crístico, conforme nós vamos evoluindo, nós temos a alegria de receber uma tarefa. E quanto maior a nossa evolução, nós assumimos a governança de planetas. Todos nós chegaremos lá um dia. Só que a gente fala isso de uma forma como se fosse tão distante. Vai demorar tanto chegar lá. Mas quem é que determina o quanto que eu vou melhorar nesta reencarnação? Não sou eu mesma? Então por que eu estou deixando como se algo fosse tão distante, se é bom para mim? Por que eu faço isso comigo? Por que eu verbalizo isso? Se eu fui criada para prosperar, para me tornar um espírito crístico, na hora em que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor e que eu tenho essa oportunidade porque eu estou reencarnada, e acreditem, tem muitos espíritos desejando ardentemente a oportunidade que nós estamos tendo agora, que estão no mundo espiritual, que não tem a menor noção de quando vão conseguir reencarnar. E precisam reencarnar. E nós estamos aqui, pegando a nossa reencarnação e dizendo: eu não consigo deixar de fumar, não. Deixa para a próxima. Para a próxima. Quando vai ser a próxima? Eu não consigo me tornar uma pessoa melhor, não. Primeiro eu tenho que pensar em mim, nas minhas coisas. Deixa para a próxima. A próxima? As famílias estão diminuindo. Hoje, as casas, eu estava fazendo um estudo, as casas agora estão virando, a tendência a ser estúdio. É o quarto junto com a sala, não tem mais um quarto separado, a tendência é diminuir cada vez mais, porque as famílias estão reduzindo. O que isso tem a ver? Isso é economia? Não. Porque nós só reencarnamos
em corpo físico humano, porque nós já somos espíritos. E nós precisamos que haja reencarnação. E se os casais de hoje estão querendo criar o cachorrinho, o papagaio, o periquito, ótimo. Mas se não vem nenhum ser humaninho dali, ficou complicado. Ficou difícil. Há uns 70, 80 anos, 90 anos atrás, a família era a mãe numa ponta, o pai na outra, e aquela escadinha bonitinha dos filhos. 10 no mínimo. E os avós vêm mostrar isso para a gente aqui. Essa aqui é seu tio, seu tio. A gente não decorava nem o nome dos tios, de tanto tio que tinha. Quantos espíritos reencarnando? Quantos? Quantos problemas e relações que tinham. E quantas famílias harmoniosas, tá? Que se reuniam todos os domingos na casa da mãe para almoçar. E era aquela coisa, todo mundo lá. E a gente lembra disso, a gente fala, gente, hoje em dia, às vezes a gente está sozinho em casa no domingo. Liga lá para o iFood, manda entregar uma comida, porque a gente não quer nem fazer comida. Nós estamos nos acostumando a nos reduzir. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando doutrina espírita. E nós já entendemos que nós precisamos reencarnar, 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 reencarnar. Como que isso vai acontecer? Aí sabe o que está acontecendo? Estão reencarnando espíritos nos lugares mais difíceis do planeta. Porque, vamos combinar, nascer aqui em Cabo Frio é uma benção. Alguém quer reencarnar lá na Rússia? No Líbano? E na Etiópia? Alguém quer reencarnar por lá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma tendência, tá? Porque nós estamos deixando o ensinamento do Evangelho de Jesus preso nos livros. Nós aprendemos, nós temos acesso ao conhecimento e nós deixamos a candeia debaixo do alqueire. E quando a gente lê isso no Evangelho, a gente fala, não deixeis a candeia debaixo do alqueire. É tão bonito falar isso. Mas na hora que eu preciso pegar essa candeia e iluminar quem está à minha volta, com o conhecimento que eu estou tendo acesso, não, cada um no seu tempo. Deixa que cada um vai chegar no seu estágio. Ué, Tatiana, mas se for assim, eu tenho que convencer as pessoas? Não tem que convencer nada. Nós precisamos ser. Porque Jesus ensinou o seguinte: eu sou, vocês também devem ser. Ele foi a mensagem da esperança, da fé, da certeza da existência de Deus. Ele foi o otimismo, ele foi a cura, ele foi tudo o que nós estávamos precisando. Ele foi. E o que nós estamos sendo nesta nossa existência? O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós estamos tendo? O telefone toca, é telemarketing. Qual é a intensidade da raiva que a gente desliga a ligação? Quando a gente vê uma formiguinha microscópica, aquela de açúcar, a gente esmaga naturalmente e fala assim, que droga. Cheio de formiga aqui.
E a gente vai esmagando, esmagando um ser. Ah, mas calma, Tatiana, traz com... Ué, cuide para que não entre na casa. Cuide para que não tenha. Tem que matar barata? Não, ela tem que deixar de existir naturalmente. Como? Mantendo aquele ambiente limpo. Eu tenho que eliminar as pessoas, os espíritos que são equivocados, porque eles não conseguem viver na sociedade. Eu preciso ir lá na rede social e dizer, tomara que morra, porque eu estou escondido atrás de uma tela. E desejar que aquele espírito encarnado, que ainda tem o freio do corpo, possa ser ensinado. E desejar a ele que ele se torne um espírito equivocado no plano espiritual. Eu esqueci que ele vai se tornar um espírito e que ele pode se conectar a mim, porque eu me conectei a ele antes. A intenção é exatamente de refletirmos sobre o que está vindo para nós de informação e o que nós estamos fazendo com ela. É preciso que consigamos olhar para os retratos da vida e consigamos perceber qual é a mensagem que está ali. Tem uma flor, que eu não me lembro o nome agora, que ela dá uma vez no ano e ela dura 24 horas. Eu não me lembro agora o nome. Não sei, não lembro. É uma flor linda. Ela leva um ano para dar. Aí ela dá aquela flor e morre. Pode ser que seja. Só que tem pessoas que passam várias técnicas. Você deixa o celular ligado na velocidade tal, porque você não sabe quando é que ela vai melhor, quando é que ela vai florescer. E a gente vai desenvolvendo técnicas para poder ver aquela flor desabrochar. Porque ela já vai desabrochando e já vai morrendo. Ela se torna frondosa e vai morrendo. E quando é que nós vamos nos tornar esta flor? Rainha da noite. Olha só, o São Google. Percebem como os sinais da existência de Deus está presente em tudo na nossa vida? Em cada um existe uma história. E se nós ficássemos aqui, cada um teria uma história para falar. E talvez alguns não trouxessem história nenhuma. Porque diriam, eu ainda não enxergo Deus nas coisas. Mas isso caberá somente a nós. Porque Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Deus está em todos os lugares. E Ele ama até aquele filho que fala que não o reconhece como pai. E Ele foi capaz de enviar o seu Filho, Jesus, para vir aqui entre nós, encarnar. Porque Jesus já não tinha nem mais perispírito. Ele já estava livre disso. Mas Ele aceitou criar, adensar um perispírito para poder se conectar a um corpo físico. Porque isso, para um espírito crístico, é um dos maiores desafios que existe. Porque para nós estarmos hoje aqui encarnados e conseguirmos movimentos simples, piscar os olhos, comandar este corpo, é necessário muitas camadas do espírito até o corpo físico. Para que o espírito, desejando aquela ação, aquela atitude, aquele pensamento, aquilo realmente ocorra. E o que nós estamos fazendo com isso?
nós estamos indo dormir exaustos, cansados, falando dos problemas, do desgaste emocional, porque eu não aguento mais minha vida. A vida está chata, está monótona, está problemática. Eu não aguento esse vento de Cabo Frio. Traz doença para todo mundo. Só traz doença esse vento. A gente fala. Se está calor, a gente fala, meu Deus, eu chego descabelada nos lugares. É ventando, é calor, estou suada. E eu reclamo, e eu reclamo, e eu reclamo. E quando eu reclamo, eu abro uma portinha, eu abro uma janela no mundo espiritual. E eu mudo a minha vibração de um jeito que eu passo a ser percebida no plano espiritual por espíritos que estão na mesma vibração. E eles começam a fomentar a nossa reclamação. É verdade, morar aqui é muito ruim. As pessoas não prestam. Que droga, feriado prolongado. Vem um monte de gente, enche a cidade fica suja. E a gente começa, e a gente acha que é a gente já que está falando. Sou eu mesmo, eu não gosto. Só que a gente se conectou. E quando a gente... Mas Tatiana, mas não é possível. Os bons espíritos não estão perto de mim, que eu faço tantas coisas boas? Estão só observando, fazendo assim. Não entendeu ainda. Quando pedir nossa ajuda, a gente atende. E aí vem a mensagem de um quadro pintado lá em 1831, dizendo: existe uma jogada. Existe ainda um movimento em que o rei poderá ganhar o jogo. E na vida de cada um de nós haverá um momento em que o rei fará a jogada que nós precisamos, o movimento que nós precisamos para ganhar esta grande batalha, este jogo da vida. E o que eu preciso ter para saber quando vai acontecer esse movimento na minha vida? Eu preciso estar conectada às boas vibrações, porque será de lá que virá aquela ideia, aquele pensamento que a gente, devido ao nosso grau de evolução, falou assim: eu encontrei a saída. Eu vou dizer que fui eu. Mas saiu de dentro de mim. Fui eu que encontrei, não foi? Eu encontrei a resposta. Não. Foi porque eu me conectei aos bons espíritos. Vamos, então, colocar em prática aquilo que estão nos livros de doutrina espírita. Porque tem um livro chamado o livro Voltei, Irmão Jacó, que ele vem e pede para Chico: olha, pelo amor de Deus, eu preciso falar com as pessoas. Eu tenho que dizer isso para elas. Não adianta pegar um currículo das coisas que a gente faz para a doutrina espírita. Nós precisamos vivenciar o espiritismo. Nós precisamos verdadeiramente acreditar que Jesus está no comando das nossas vidas. E sermos firmes. E quando estivermos frágeis, adoecidos, que a primeira atitude, o primeiro remédio, seja a prece, pedindo auxílio, pedindo forças, pedindo concentração. Porque esse lóbulo frontal, ele projeta a solução de tudo. Ele é capaz de montar a nossa realidade.
Percebam que os grandes gênios da humanidade, eles falavam, eu consigo visualizar. Porque eles pegavam o lóbulo frontal e o espírito projetava no lóbulo frontal o que deveria se realizar. E a concentração e o foco, o desejo era tão forte que aquilo se realizava. Por que nós não vamos conseguir? Nós temos tudo. No livro de Leon Denis, que fala sobre o problema do ser e do destino, na terceira parte, a primeira coisa que vem é a vontade. São as potencialidades da alma. E Leon Denis nos traz a seguinte informação. Nós ainda não conseguimos utilizar a nossa vontade 100%. A gente quer ganhar na Mega Sena sem jogar. E a gente sonha com o que faria se ganhasse. Mas nunca parou numa casa lotérica para jogar. Se nós somos capazes de fazer isso na vida material, imagina na nossa vida espiritual. Nós achamos que é muito legal ser um espírito bom. Mas a gente mesmo se coloca num degrau abaixo. Porque a gente acha que ainda não é para a gente. Não, isso aí ainda não é para mim, não. Isso aí tem que abdicar de muitas coisas. Eu não estou disposta a fazer isso agora. Domingo eu estou cansada. Eu tenho que preparar minha roupa para trabalhar na segunda-feira. Domingo eu não vou lá na casa espírita, não. Bota um outro dia da semana aí para assistir palestra. E se for no outro dia da palestra? Está chovendo. Hoje eu não vou, não. Não, mas hoje fez sol, mas está ventando. Hoje eu não vou também. Porque eu quero me colocar abaixo e justifico. Mas o tempo todo, no livro dos Espíritos, nos livros da doutrina espírita, fala: a vontade verdadeira me move. De uma forma incondicional. Se eu quiser verdadeiramente, eu faço. Tem uma história, uma reportagem que eu assisti de uma menina de mais ou menos uns 13 anos de idade. O pai estava na oficina consertando o carro. E ele levantou o carro naquele macaco, naquele jacaré lá. E ela estava conversando com o pai. E, de repente, o macaco quebrou e o carro caiu em cima do pai. Ela se viu tão desesperada naquele momento, ao ver o pai dela sofrer, que ela não pensou em mais nada. Ela pegou o carro e conseguiu levantar para que o pai saísse de baixo. Porque em nenhum momento ela chegou e falou assim: eu não tenho condições de levantar o carro. Eu não vou conseguir salvar meu pai. Ela simplesmente falou assim: eu vou salvar o meu pai. E ela levantou o carro. E na reportagem falava assim: mas como que essa menina conseguiu isso, gente? Como que a gente consegue certas coisas? Por causa da nossa determinação, da nossa vontade verdadeira, íntima, profunda, verdadeira, real. Mas as outras coisas estão passando. E a gente já não sabe, no domingo, o que a gente comeu na segunda-feira. E olha que muitas vezes a gente que faz o almoço. Os dias estão tão automáticos na nossa existência que é como se nós estivéssemos aguardando chegar, não sei o quê, uma passagem. Agora tá, já existi, agora eu vou retornar ao plano espiritual. É isso? Então é para isso que a gente estuda a doutrina espírita? Para deixar os dias passarem,
perdendo as oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores, de andarmos na rua atentos para o Jesus que vai estar mal vestido, que vai chegar perto da gente e falar assim, pode me dar uma comida? E a gente vai falar, não tenho não. E a gente vai virar. A gente vai ver Jesus deitado. Na porta de uma loja fechada. E a gente vai virar a cara. Porque aquela pessoa não está cheirando bem, eu não quero chegar perto daquela pessoa. Mas domingo eu vou na casa espírita. Tudo isso está sendo observado. Tudo isso está sendo visto. E a gente precisa mudar o nosso jeito de agir. Acabou o momento de sermos os revoltados de pijama. Aquele que liga a televisão, que vê a notícia ruim de pijama e fala, será possível que ninguém vai fazer nada? Será possível que ninguém está vendo que essa pessoa precisa de ajuda? Os revoltados de pijama. Aqueles que acham que não estão no momento de arregaçar as mangas e de pensar na sopa no frio, de pensar no agasalho, de pensar no irmão. Ainda não é o meu momento. Eu vou lá na casa espírita, eu vou estudar o evangelho na quarta, na terça, na segunda, não importa o dia. Porque eu quero essa candeia para mim. E o que eu estou fazendo com esta candeia? Deixando embaixo do alqueire. Então, meus amigos, a tela de Moritz foi apenas um exemplo para dizer que Deus deixará sinais na nossa vida. Mensagens de que, se nos conectarmos ao Rei, que é Jesus, se permitirmos que Jesus esteja verdadeiramente nas nossas vidas, não haverá desespero. Poderá haver a dor, mas não haverá o sofrimento. Porque a dor é passageira. Que possamos nos conectar e permitir a influência dos bons espíritos na nossa vida. E que no primeiro sinal de falarmos algo negativo, que tentarmos verbalizar algo negativo, seja para o próximo ou para mim mesmo, que eu consiga reter esta palavra. Que eu não me permita pronunciá-la. E ao mesmo tempo me repreenda dizendo, não, porque eu estou aqui porque eu sou filha de Deus. E eu não aceito nada de negativo e ruim na minha vida. Nem para a vida dos meus conhecidos. E o que eu puder fazer para ajudar, eu não medirei esforços. Porque os tesouros nós vamos colher no céu. Tenho certeza disso. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós nesta noite e que esta semana seja uma semana de muita oportunidade de praticarmos o bem e de vivermos o Evangelho na prática. Graças a Deus.